Então diz assim a palavra de Deus, lá no capítulo 3, versículo 13 a 17, diz assim: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Deus Santo, em nome de Jesus, fala conosco, ó Pai, por meio da pregação da Tua palavra, para que não seja, ó Senhor amado, mera informação, mas seja para nós, ó Deus, pão do céu, ó Senhor, trazendo alimento à nossa alma, nos revigorando e fortalecendo e preparando, ó Pai, para o bom combate da fé e os demais enfrentamentos que a vida nos oferece, Pai amado. Então ajuda-nos nisso agora, Senhor, que o Teu Santo Espírito fale conosco, que acima da voz do pregador esteja a Tua voz, ó Pai, falando aos nossos corações diretamente, e assim, ó Senhor, nos levando, ó Pai amado, por essa jornada de caminhar contigo, ó Pai, pela vida, manifestando, ó Senhor, a todos aqueles com quem nos encontramos, o reino de Deus, evidenciando o reino de Deus, não só por palavras, mas por experiência de vida também, em o nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Nos tempos de Jesus, digamos assim, paralelamente, mas até anteriormente ao ministério de Jesus, havia João Batista, né? João Batista, ao que tudo indica, nunca entrou na Galiléia para pregar. Ele pregou além do Jordão, mas a sua influência, a sua zona de influência era toda aquela região. João Batista foi o precursor, digamos assim, de Jesus, no sentido de que veio com um papel profético de preparar caminho para o Messias, para Jesus. João Batista foi no seu tempo esse instrumento de Deus, anunciando e pregando arrependimento, batismo de arrependimento das obras mortas. Nós vimos na semana passada o embate de João Batista, né, com fariseus e saduceus que se aproximavam, com os religiosos da época, ele dizendo para eles: olha, quem vos persuadiu a fugir da ira? Quem persuadiu vocês? Porque, na verdade, eles estavam ali tentando praticar um ato, como se fosse uma experiência pessoal, meramente, assim, de chegar e ter uma experiência física de batismo. Para eles pode ter sido apenas mais um ritual. O que João viu neles foi falta de arrependimento, falta de, daquela palavrinha grega, né? Metanoiete, ou metanoia, se você preferir, que é transformação, que é, de fato, remoldar a sua vida, ou ter a sua vida remoldada pela palavra de Deus. Ele não viu neles essa reação transformadora, ele não viu neles esse arrependimento, esse desejo sincero de mudança de vida, mas apenas homens que foram ali para cumprir um ritual. Afinal de contas o povo todo estava indo ali, então eles queriam também, de alguma forma, pelo sim, pelo não, vai lá que, né? Então eles resolveram ir lá ser batizados, não é isso? E ao longo da minha vida de pastor, da minha missão pastoral, assim por dizer, eu percebi algumas vezes pessoas que se aproximavam para se batizar, não porque queriam realmente uma conversão, mas porque queriam, não porque tinham experimentado de fato arrependimento, não queriam mudar de vida, mas porque queriam, digamos assim, um passe. É como um passe, né? Um salamaleque qualquer aí, uma coisa qualquer que lhes desse uma nova energia, uma nova onda, ou que pelo menos, né, não ficasse faltando esse item quando eles eventualmente tivessem que apresentar diante de Deus no juízo final, como se o Senhor esperasse de nós tão somente o cumprimento de ritos, não é isso? Mas João Batista, então, ele veio pregando batismo de arrependimento, ou seja, de purificação
das obras mortas, e anunciando que viria um depois dele que batizaria. Ele disse: eu os batizo com água, mas virá outro que os batizará com o Espírito e com fogo, ou seja, que emergirá ou envolverá o povo, ou derramará sobre o povo, né, os que crerem, né, o Espírito capacitador, ou seja, o Espírito de Deus para nos dar poder e autoridade para testemunhar, e também viria preparar o juízo, porque o juízo de Deus não poderia vir antes da anunciação desse juízo e do chamamento do povo a andar com Deus. Deus não cobra antes de ter dado muito. Então, o Senhor, viria um tempo, né, onde o Senhor daria a nós do seu Espírito, né, ou seja, batizaria, Jesus viria para batizar com o Espírito e com fogo. Mas agora, aqui nesse momento, o que temos é Jesus se aproximando de João Batista. Naquele dia, João estava batizando no Jordão, e Jesus veio da Galileia para aquele lugar para ser batizado. E aí então, deu-se esse diálogo todo que nós vimos aqui, não é? E a primeira coisa que eu queria destacar aqui é que o João Batista, ele resistiu a essa vontade de Jesus de ser batizado, não é? Ele tentou convencer Jesus de que aquilo não era uma coisa certa, não é? Aquilo não era a coisa certa de se fazer. Por quê? Porque o João Batista se sentia indigno disso, né? O João Batista então disse: eu é que preciso ser batizado. Por quê? Porque ele reconhecia em Jesus aquele que não tinha pecado, aquele que tinha virtude superior e aquele que era de fato, né, superior a ele, porque existia desde a eternidade. Ou seja, ele reconheceu em Jesus o Cristo, né, e reconheceu que ele não era digno, ele, João Batista, não era digno dessa ministração. Esse mesmo João Batista, né, que não considerou outros dignos por causa da maldade do coração deles, ou por causa da mera religiosidade sem nenhuma conversão verdadeira, agora ele mesmo se sente indigno, né, de batizar a Jesus, porque ele entendia que Jesus era maior do que ele em virtude, ele percebia, ele sabia que Jesus era maior do que ele em virtude, e sabia também que não havia em Jesus pecados de que se arrepender, porque ele é o ente santo de Deus, aquele que viveu, não é? Em perfeito cumprimento da vontade de Deus. Então, por isso é que o João Batista faz essa resistência, né? Ele diz: eu é que preciso ser batizado e tu vens a mim, eu é que preciso. Meus irmãos, uma coisa que é muito importante para todos nós, os que andamos com o Senhor, é reconhecer que ainda que nós ministremos a outros, ainda que nós possamos abençoar outros, ainda que você possa pregar a outros, ainda que você possa ter talvez um ministério e que muitas pessoas cheguem até você, você ainda é um necessitado, você ainda precisa de graça de Deus, você ainda, diante de Jesus, não é? Ainda é um pecador, alguém que precisa, na verdade, da ministração do Senhor. Essa é a tônica dessa tentativa do João Batista de dissuadir a Jesus. Ele disse: não, eu é que preciso. Meus irmãos, todos nós precisamos. Por mais que Deus nos use, se Deus te usar para fazer coisas grandiosas, se Deus levantar na sua vida, sei lá, um ministério, se multidões andarem atrás de você, você ainda assim será um pecador necessitado da graça de Jesus. Alguém que precisa que Jesus ministre na sua vida. Não alguém que tem tudo a dar, mas também que tem muito a receber. Alguém que tem muito a receber. Alguém que também é necessitado. Diante daqueles saduceus e fariseus que nós vimos na semana passada, João Batista foi duro, porque eles tinham intenções erradas. Mas agora, João Batista está sendo duro consigo mesmo, dizendo: eu não sou digno o suficiente de batizar a ti. Né? Então, a percepção dessa indignidade deve sempre andar conosco, porque o dia que nós acharmos que nós temos direitos superiores, ou que nós temos uma qualidade superior, que nós temos virtudes superiores aos demais, nós estaremos encrencados, meus irmãos. Porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá a graça. Amém? Todos a uma pecaram, e todos carecem da graça de Deus. Né? Diga para o seu irmão assim, sem nenhum receio de ofendê-lo: pecador. Pode falar, porque ele erra mesmo. Ele erra mesmo. Né? Pode falar para mim também, não tem problema nenhum. Entendeu? Porque é a simples expressão da verdade.
só quem não tem pecado, só quem é totalmente digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, é Jesus. Amém? Fora isso, nós somos necessitados. Mas Jesus insistiu com João Batista, ele disse, não, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Para isso nós temos que entender, isso aqui nos leva, olhando para isso aqui, nós vamos entender um pouquinho mais de quem Jesus é. A palavra de Deus nos anuncia, nos explica, e nós temos que aceitar isso, porque é um pouco confuso, né? Porque é fora da nossa experiência humana. Há um mistério aí. Jesus é inteiramente homem e inteiramente Deus. Não é meio homem, meio Deus. Se ele fosse meio homem, meio Deus, ele não era inteiro coisa alguma, né? Mas ele é, na verdade, inteiramente homem e inteiramente Deus. Olha, eu não posso compreender com a minha razão, né, que alguém possa ser inteiramente duas coisas, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Como pode estar em Cristo, digamos assim, tanto o homem quanto Deus? Isso é um mistério. É um mistério que a gente vai ter que aguardar para a eternidade. Mas a Bíblia o apresenta como homem e como Deus. Como homem, Jesus veio com a missão de cumprir toda a justiça, toda a vontade de Deus. Para que ele fosse habilitado à cruz do Calvário, para que ele pudesse nos substituir no sacrifício lá na cruz do Calvário, era necessário que se cumprisse na vida dele toda a justiça. No primeiro século, principalmente, mas se arrastou depois durante mais uns 2 séculos, havia uma seita ou uma corrupção dentro do meio cristão, né, que algumas pessoas acreditavam que Jesus, ele não tinha um corpo físico, que ele era só uma aparição. Por quê? Porque isso derivava do pensamento grego de que na carne não pode haver bem nenhum, que a carne não pode atender aos requisitos de Deus. A carne, para o grego, no pensamento grego, da filosofia grega, ela era totalmente ruim e a fonte de todos os males. Não é isso? Mas Jesus, essas pessoas então criam que Jesus não podia ter um corpo. Por quê? Porque se ele tivesse um corpo, ele não podia ser virtuoso. Mas isso era uma mentira, uma falácia grega. Esse é um pensamento que não é o pensamento da palavra de Deus. Deus fez um homem sem pecado e o pôs no Éden. E esse homem, juntamente com a mulher, essa humanidade primeira, sem pecado, no Éden, pecou e caiu, e se tornou corrompida. Agora Deus envia um segundo homem, o último Adão, Ele envia o seu Filho unigênito, ele envia, ou ele mesmo encarna, na pessoa de Cristo, e ele vem para quê? Para cumprir toda a justiça do Pai. Naquilo que Adão falhou, Jesus foi perfeitamente fiel. Amém? E assim ele pôde restaurar ou reconstituir para Deus a raça humana que se perdeu. Nós estávamos caídos e perdidos. Mas assim como pelo pecado de um, pelo erro de um, o pecado e a morte entraram no mundo, agora pela excelência da justiça do último Adão, o pecado e a morte são retirados da vida daqueles que nele creem, nele, em Cristo, creem. Por isso João Batista anunciava, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O pecado está no mundo, mas o Cordeiro de Deus veio para salvar o pecador e tirar o pecado do mundo. Amém? Para tirar, pelo menos, de sobre aqueles que nele creem. Então Jesus tinha que cumprir tudo isso, ele tinha que ser um homem em tudo que um homem tem que ser, homem e mulher, tá? Ele tinha que ser um ser humano em tudo que o ser humano tem que ser. Então, se é requerido de você e de mim que nós passemos pelo batismo, ele tinha que passar pelo batismo também. Se para que eu ande com Deus, se para que haja transformação de vida em mim, o Espírito Santo tem que ter vindo sobre mim, também sobre ele veio o Espírito Santo. Ora, por que Deus precisa de Deus? Porque Deus precisa que o Deus venha sobre ele, porque Deus Filho precisa que Deus Espírito Santo, apenas para que se cumpra toda a justiça, para que Jesus, esse Verbo encarnado, esse Deus que se humilhou, ou seja, se retirou da sua própria glória para estar entre nós, cumprisse com esse papel de último Adão e assim fosse habilitado a carregar sobre si os pecados do mundo, ao menos de todos aqueles que nele creem. Amém?
Era necessário que ele cumprisse toda a justiça. Então, por isso é que ele disse para João Batista, não, para que se cumpra toda a justiça. E assim, então, que João Batista admitiu batizar Jesus. Para que se cumpra tudo que é ajustado perfeitamente à vontade de Deus. Pense sempre na palavra justo e justiça como ajustamento, como aquilo que se encaixa perfeitamente. Porque a gente, quando pensa em justiça, pensa em tribunal, juiz togado, advogado de acusação e de defesa, um réu, pensa na confusão toda. Pense em justiça como um conceito. O conceito de justiça é aquilo que se ajusta perfeitamente, que não está em conflito com as outras partes, mas está plenamente ajustado. Então, cumprir a justiça é cumprir a vontade de Deus de modo pleno. Só Jesus podia fazer isso, nem eu nem você conseguimos. Amém? Então, para que cumprisse toda a justiça, ele tinha que ser batizado também. Quando ele foi batizado, versículo 14, ele logo saiu da água, e eis que se abriu o céu. Temos um plural aqui, abriram os céus. Essa expressão você vai encontrar algumas vezes na Bíblia. E o apóstolo Paulo, ele menciona ter sido arrebatado, ou que alguém que ele conheceu, 14 anos antes havia sido arrebatado ao terceiro céu. Mas terceiro céu? Aqui diz que os céus se abriram. Então está dizendo que mais de um céu se abriu. A crença básica disso é que há 3 céus. O céu é essa atmosfera que você vê, o céu azul que você vê, que é a nossa atmosfera, basicamente refletindo a luz, não é isso? Refletindo a luz não, como chama? Refratando, separando a luz em vários espectros de cor, e aí predomina no céu o azul por causa dos gases que temos aqui. Então, temos esse céu atmosférico, onde voam os pássaros, onde o vento circula. O segundo céu seria o espaço sideral, onde estão as estrelas, o sol, onde estão as constelações, o espaço além do ecossistema terrestre, não é isso? E o terceiro céu, então, seria o céu espiritual, a morada de Deus, vamos dizer assim, o paraíso, o lugar onde Deus habita com os anjos, onde os redimidos no Senhor aguardam a segunda vinda de Cristo, onde é a casa e o trono de Deus. Quando a palavra de Deus diz aqui que abriram-se os céus, quer dizer que nada mais, nenhum impedimento, nenhum obstáculo havia naquele momento entre o trono de Deus e o Filho de Deus. Ou seja, abriu-se o céu, abriu o primeiro, o segundo, o terceiro céu, não tem nenhuma porta, não tem nenhum impedimento, nenhum obstáculo, nada que se abstenha, que se coloque entre ele e Deus, ou seja, um caminho aberto, por onde então flui a vontade de Deus. Lembra que Jacó viu uma escada? Jacó teve um sonho em Betel, e ele viu uma escada, e por aquela escada, os anjos subiam e desciam. Aquela escada também é uma visão, digamos assim, mais humilde e mais restrita de um caminho aberto para o céu, onde há tráfego, onde há trânsito entre céu e terra, entre o terceiro céu e terra. Aqui, a visão que foi tida foi do céu aberto, os céus, abertos. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Nenhuma separação entre o trono de Deus e o Filho de Deus, ali, naquele momento, ali, batizado. Mas, quando diz aqui que abriram-se os céus, foi visto o Espírito Santo descendo como forma de pomba, como uma pomba, e vindo sobre ele. Ou seja, inaugura-se uma nova era, onde o Espírito de Deus vem para habitar no homem, para habitar na humanidade, primeiramente no Cristo, o primogênito de todos nós, e depois, no dia de Pentecostes, derramado sobre toda a igreja. Ora, o Espírito Santo nunca esteve com ninguém. Jesus fala lá no Evangelho de João, que o Espírito Santo estava com os discípulos, e que depois estaria nos discípulos.
Eu creio que o Espírito Santo esteve com os profetas, né, com aqueles que foram usados por Deus, mas não estava neles, ou seja, a natureza de Deus não entrou e permeou e transformou a natureza humana até que, né, o Senhor Jesus fosse crucificado e enviasse, morto e ressuscitado, né, subisse aos céus e enviasse então o Espírito Santo sobre nós. É interessante que, eu não anotei o versículo, me ocorreu aqui agora. Jesus, em diálogo com Pedro, diz assim: olha, Pedro, quando você se converter, ora, Pedro já conhecia, né? Pedro era, vamos dizer assim, zeloso em cumprir a vontade de Deus, mas a conversão não é o mero cumprimento de leis e de regras. A conversão não é a mera fé no Senhor, embora a fé seja, digamos assim, a base de tudo isso. A conversão é quando a natureza de Deus entra em nós, e aí há um novo nascimento. Eu nasço de novo, eu adquiro uma nova natureza, e essa nova natureza não era minha, ela entrou em mim, porque o que eu tinha, o que você tem, o que tinha, era a natureza de Adão, mas o novo nascimento, né, na verdade, é quando o Espírito Santo entra em nós, e a nossa natureza, passamos a ter a natureza de Deus, e essa natureza passa a determinar o comportamento da nossa natureza. Não quer dizer que eu não vou ter mais que me esforçar para fazer as coisas, elas vão acontecer. Mas significa que a vontade de Deus está impressa, operante, poderosamente em mim para fazer as mesmas obras, né, para fazer as obras que glorificam a Deus. Amém? Então abriram-se os céus, né, quando ele foi batizado, ou seja, quando ele cumpriu essa etapa da justiça, abriram-se os céus e o Espírito Santo desceu como pomba, vindo sobre ele. Mais uma vez, por que que Deus recebe Deus? Vamos dizer assim. Por que que Deus Filho tem que receber esse derramamento de Deus Espírito Santo sobre a sua vida? Para cumprir toda a justiça. Para que Jesus, na sua humilhação, ele agisse como todos nós temos que agir, sendo assim para nós exemplar. Não é isso? Sendo assim para nós alguém que nós devemos almejar imitar, né, e almejar receber aquilo que ele também recebeu. Amém? Então, ele saiu da água, abriram-se os céus e foi derramado o Espírito Santo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa expressão, em quem me comprazo, está lá em Isaías 42. Em Isaías 42, nós temos essa expressão. E diga-se de passagem que é justamente um texto profético que fala muitas coisas, né, a respeito de quem seria esse servo, esse Filho de Deus que viria. Agora, Isaías escreveu isso mais de 700 anos antes de Cristo. E se você der uma lida em Isaías 42, você vai ver. Aliás, vamos dar uma lida em Isaías 42 rapidamente. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Eu vou ler, se você não chegar rápido aí, você vai abrindo com calma. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Aqui nós temos vários elementos de Cristo aqui nessa predição, né? Que poria nele o seu espírito, que ele seria mediador
né, da aliança com o povo de Deus, com o povo de Deus, que ele seria luz para os gentios. Jesus é luz para os gentios. Se você encarar gentios como aqueles que chegaram a Cristo, ele também se torna mediador, é um novo povo, né? Mas mesmo para aquele que não se converte a Cristo, o Senhor é luz. Meus irmãos, cristianismo não é só a fé daqueles que creem, não é apenas a nossa fé. Cristianismo fundou uma nova civilização. O mundo não foi o mesmo depois de Cristo, mesmo o mundo ímpio não foi o mesmo depois de Cristo. Ele fundou uma nova civilização. Aquilo que nós chamamos de civilização ocidental não é só a civilização ocidental, é muito mais do que isso. Se estende pelo Oriente, sobe ao norte, desce ao sul, vai por toda parte. O cristianismo moldou a humanidade nos últimos 2000 anos, e essa humanidade que agora rejeita Cristo, ela está sendo deformada. Agora que ela se rebela contra a vontade daquele que a estabeleceu, ela está sendo deformada, mas isso também tem prazo, isso é só até o tempo do fim, né? Enquanto houver sol sobre a terra, haverá quem creia e haverá quem pregue e anuncie que o Senhor Jesus voltará. Amém? Mas aqui nesse texto de Mateus, nesse versículo final que nós lemos aqui, a voz que se ouve dos céus é: este é o meu filho amado. Mostrando assim que ali estava alguém que tem uma natureza diferente da natureza dos outros que ali estavam. Antes, em momento algum, Deus chamou alguém de filho. Ali estava alguém que tinha, vamos dizer assim, identidade genética, né, com o Pai. Alguém que tem ligação, que veio do Pai. É diferente de Adão. Adão foi feito do pó da terra. Adão foi feito do pó da terra, sobre ele foi soprado o Espírito e ele se tornou alma vivente. Adão não é filho de Deus, mesmo na sua condição de obediência ainda no Éden antes de cair. Mas agora está um que foi gerado pelo Espírito Santo, né? Um que compartilha com Deus Pai a sua natureza. Afinal de contas, ele é Deus também, né? Compartilha com Deus Pai a sua natureza. E é a partir de Cristo, que nos ensinou a chamar Deus de Pai, nós somos adotados, filhos de Deus segundo a adoção, e né, mediante a natureza de Deus ser colocada em nós por meio do Espírito Santo. Mas aqui temos o primeiro, o precursor, aquele que é chamado de filho, e isso o distingue de todo o resto da criação, né, daqueles que são humanos na terra. Ele diz: este é o meu filho amado. Isso aí dava briga em Israel, dizer que alguém dizer que era filho, né, isso dava confusão e pedrada. Alguém dizer que era filho de Deus. Mas aqui o próprio Senhor faz ouvir a sua voz: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Em quem tenho prazer. Não sei se vocês aqui que têm filhos, sabem muito bem que os filhos de vocês lhes são uma fonte de prazer, mas também de dissabores. Né? Por quê? Porque os nossos filhos erram, são humanos, expressam a sua humanidade por meio dos erros. É isso? Quem aqui já não viu uma mãe ou um pai dizer: esse garoto, essa garota? Nessa hora não se pode dizer que ele tem prazer. Ele teria prazer de pegar no pescocinho e apertar um pouco, talvez. Ou seja, quando eu digo: meus filhos são minha alegria, na verdade isso é vamos dizer assim, um exagero, né? Ou é uma visão romantizada da coisa, porque nossos filhos são para nós motivo de alegria e de tristeza, muitas vezes, de apreensão, de preocupação, de sofrimento, né? O amor nos faz enxergá-los como, digamos assim, entes queridíssimos, e que assim temos prazer, mas é complicado, não é? Quem ainda não teve, os terá. Ame seus filhos, mas saiba que eles vão lhe dar cabelos brancos ou tirar seus cabelos da cabeça. Vão lhe dar problemas. Mas quando Deus diz: este é meu filho amado em quem me comprazo, ora, eu como um pai pecador, olho para o meu filho pecador, né, e eu tenho prazer nele. Mas como é que Deus santo, que não conhece pecado, que não peca e abomina o pecado, pode ter prazer em alguém? Prazer?
ele se compraz, né? Ele se derrama em prazer, ele se enche de gosto, né, em Jesus, porque também, como seu Pai, não tem pecado. Amém? Então é fácil para mim, como um pai pecador, ter prazer num filho pecador. Mas Deus Pai não tem prazer de modo pleno, a não ser no seu Filho Santo, no ente santo que dele vem. Então isso fala da natureza de Cristo, de uma natureza tão diferente que não aborrece a Deus, antes pelo contrário, né, lhe dá prazer. Amém? Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, né, em quem tenho prazer, em quem eu estou satisfeito, feliz, em quem me deleito. Amém? Esse é o meu Filho amado, em quem me deleito. Isso fala da natureza santa e divina de Cristo. Meus irmãos, o Espírito Santo veio sobre ele, e o Espírito Santo está sobre nós. Foi derramado no dia de Pentecostes sobre todos nós, os que cremos, né? Sobre a igreja, primeiro lá aqueles irmãos que lá estavam, e tem sido derramado sobre todo aquele que crê desde então. Nós o temos como Consolador, né? Jesus, quando estava para partir, ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar para vocês outro Consolador. Então quer dizer que Jesus era o consolo daquelas pessoas que ali estavam, né? Ou seja, que ele estava ali, enquanto ele estava ali, ele delegava, ele dava paz a eles, ele os consolava, mas que quando ele fosse, o Espírito Santo viria e também cumpriria a mesma função, não é? Seria o Consolador dos irmãos. É isso? Às vezes a gente pensa assim: puxa vida, seria tão bom andar com Jesus. Nós andamos com Ele, com Deus Espírito Santo, o Consolador, aquele que anda conosco, aquele que nos mostra a vontade de Deus, que nos faz lembrar as palavras que Jesus nos anunciou, e aquele que nos dá poder e autoridade para enfrentarmos os dilemas e as lutas desse mundo, não com a nossa força, não com a força do nosso braço, mas no poder do Altíssimo. Amém? Esse é o Filho de Deus, em quem o Pai se compraz, e nós muito mais ainda. Amém? Vamos orar nesse momento, agradecer ao Senhor. Nós já vamos servir a mesa do Senhor também. Vou pedir aos irmãos que vão servir a mesa que venham aqui à frente, por favor. Os céus se abriram e eu não creio que os céus se fecharam mais. Quando Jesus cumpriu a justiça de Deus naquele momento, naquela etapa, os céus se abriram e veio sobre eles o Espírito Santo. Ainda que os céus tivessem fechado de novo, o Espírito Santo já está do lado de cá dos céus. Os céus se abriram e eles não se fecharão mais, porque o Espírito de Deus, este que intercede por nós, esse que nos consola e que opera em nós, está de fato presente na vida de todo aquele que crê no Senhor. Senhor amado, obrigado a Deus por tão grande dádiva. Obrigado, Senhor amado, por tão grandes bênçãos, por tão grandes benefícios, ó Pai. Ensina-nos, ó Senhor amado, a ver a Ti, ó Senhor, como Tu és, o doador de toda a graça, aquele que mantém os céus abertos sobre as nossas vidas, aquele que pôs em nós da Sua natureza e nos fez herdeiros, co-herdeiros juntamente com Cristo. Nós Te agradecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.